Olá, mais uma vez aqui o tio Elian para dar continuidade aos nossos estudos de matemática. Nessa nossa aula, especificamente, nós vamos falar de um tipo de número, do conjunto dos números racionais, que são os números decimais periódicos, ou seja, os números que através de uma fração origina um número decimal que apresenta uma repetição de valores periódicos nas suas casas decimais. Aqui eu trago para vocês 3 exemplos de dízimas periódicas, de números racionais em forma de dízimas periódicas. E como vamos fazer para encontrar a fração que gera essas dízimas periódicas? Pois, como nós já sabemos, os números racionais são números que podem e devem ser escritos na forma de fração. Então, como identificar a fração que forma uma dízima periódica, que gera uma dízima periódica? Daí nós dizemos então que nós estamos procurando a fração geratriz, a fração que vai gerar uma dízima periódica. Vamos então aos nossos 3 exemplos aqui, trabalharmos para vocês poderem aprender como fazer essa identificação da fração geratriz. Primeiramente, identifico quais valores estão se repetindo, ou seja, quem é o período na minha dízima periódica. No exemplo de 0,66666 infinitamente, observo que o 6 é o período, então represento ele dessa forma, coloco um tracinho em cima desse valor. Daí então eu vou querer descobrir a fração geratriz, não sei quem é, vou atribuir uma variável a ela. Então eu digo que x vai ser igual à minha dízima periódica. Segundo passo, identificar quantos algarismos eu tenho na minha dízima periódica. No caso aqui eu tenho um algarismo. Então esse daqui eu vou chamar de primeira expressão. Quando eu identifico quantos algarismos eu tenho, eu vou multiplicar os 2 membros da minha primeira expressão por, se tiver um algarismo, por 10, se tiver 2 algarismos, por 3, se tiver 3 algarismos, se tiver um algarismo por 10, se tiver 2 algarismos por 100, se tiver 3 algarismos por 1000 e assim sucessivamente. Como eu identifico que só tem um algarismo, eu vou multiplicar os 2 membros da minha primeira expressão por 10. Então eu tenho que 10 vezes x vai ser igual a 0,6 periódico vezes 10. Formando a minha segunda expressão assim, 10x que vai ser igual a, multiplicar por 10 é trazer a vírgula apenas uma casa para a minha direita. Então, 6,6 periódico. Aí você me pergunta, tio, mas só tinha um 6 aqui, como é que apareceu outro? Não, aqui não tem só um 6, aqui tem infinitos 6. A mesma coisa eu coloco aqui, ó, infinitos 6. Essa expressão chamarei de segunda expressão. Para mim encontrar a minha fração geratriz, eu pego a minha segunda expressão, a minha expressão final, e subtraio da expressão anterior. Quem era a expressão anterior? X que é igual a 0,6 periódico. Então, vou subtrair da expressão x que é igual a 0,6 periódico. Qual é o objetivo disso, tio Helena? É fazer com que esse período desapareça. Então, eu tenho período de 6 infinito menos período de 6 infinito igual a 0, ou seja, desaparece. Fico então com 10x menos um x igual a 9x, igual a 6 menos 0, 6. Resolvendo na equaçãozinha do primeiro grau simples, isolando a variável x, eu tenho que x é igual a 6. Esse 9 que está multiplicando x passa com a operação inversa, ou seja, dividido. Como eu não posso dividir, mas posso simplificar, e sempre que puder terá que simplificar. Isso implica dizer que x vai ser igual a 6 dividido por 3, que é 2, e a 9 dividido por 3, que é 3.
implica me dizer que x, que era a fração geratriz que eu queria encontrar, é igual a 2/3. Ou seja, 2/3 é a fração que gera a dízima periódica 0,6 infinitamente. Fácil, fácil. Da mesma forma, eu vou fazer com esse valor. Aqui apenas quero especificar para vocês que agora eu coloquei 2 algarismos no meu período. Só para vocês observarem que o procedimento é o mesmo, somente que quando eu vou ter 2 algarismos, eu vou ter que multiplicar por 100. Então, os mesmos passos. Primeiramente, identifico o período, 1,35 periódico, 35 aqui está se repetindo. Vou atribuir uma variável à fração geratriz que eu quero descobrir, variável mais famosa x, mas pode ser qualquer uma outra que vocês queiram. Então, x que vai ser igual a 1,35 periódico. Isso aqui é a minha primeira expressão. Observe, então, quantos algarismos tem no meu período. No caso, 2. Então, eu vou multiplicar os 2 membros da minha expressão por 100. Então, temos 100 vezes x, que vai ser igual a 1,35 vezes 100. Multiplicar por 100 não tem dificuldade. 100 vezes x é 100x. Multiplicar o decimal por 100 é apenas levar a vírgula. Quantos zeros tiver para a minha direita? 2 zeros, então 2 casas. 1, 3, 5, vírgula. Observe que o 35 repete-se periodicamente, então novamente aparece o 35. Essa vai ser a minha segunda expressão. Para mim identificar a fração geratriz, eu pego a minha última expressão, onde eu já passei o período para a parte inteira, para a parte antes da vírgula, e subtraio da primeira expressão. Então, menos a expressão anterior, que é x igual a vírgula debaixo de vírgula, por favor, não esqueçam, 1,35 periódico. Qual é o objetivo que nós temos com isso? Eliminar a parte periódica. 35 infinito menos 35 infinito é 0. Então, eu fiquei apenas com 135 menos 1. E com 100x menos x. Vamos então. 100x menos x é igual a, se tem 100x, tiro apenas um x, fica 99x. Que é igual a 135 menos 1 é igual a 134. Isso, resolvendo novamente uma equaçãozinha do primeiro grau simples, isolo o x, 134, 99 está multiplicando o x, passa para cá, dividindo. Como não tenho números em comum, o 134 não é divisível por 3, é divisível por 2, o 99 é por 3, não tenho como simplificar, chega então a minha fração geratriz, onde a fração que gera 1,35 periódico é 134 sobre 99 avos. Fácil. Agora vamos ao caso que dá um pouquinho mais de trabalho, mas se nós seguirmos o mesmo procedimento que nós já vemos seguindo, já vemos seguindo nos casos anteriores, não vai ter problema nenhum. É a situação em que, antes do período, antes da parte que se repete, aparece um valor que não é periódico. Como fazer? Procedimento, os mesmos, porém, primeiramente eu vou ter que passar esses valores que não são periódicos para a parte inteira. Então, eu tenho que fazer essa vírgula caminhar para cá. Lembrando que aqui eu tenho um valor não periódico. Vou fazer o mesmo procedimento, vou multiplicar por 10. Se fosse 2 valores não periódicos, eu iria multiplicar por 100 e assim sucessivamente. Então, primeiramente, vamos lá, vamos seguir o mesmo esqueminha, identificar o período. 2,3, 4 é apenas o período, só o 4 que se repete. Então, observe que ficou um 3 aqui que não é periódico. Então, eu tenho que passar esse 3 inicialmente para a parte inteira. Como ele é apenas um algarismo,
vou multiplicar, né? Primeiro identificando a expressão x, que é igual a 2,34 periódico, mas agora eu vou ter que multiplicar essa expressão inicialmente por 10 para fazer com que esse valor no periódico passe para a parte inteira. Então, aqui eu tenho a primeira expressão, vou para a segunda, vou multiplicar por 10 vezes x, que é igual a 2,34 periódico multiplicado por 10. Então, 10 vezes x, eu tenho 10x, 2,34 periódico multiplicado por 10. É só caminhar a vírgula uma casa, porque eu só tenho um zero, então vai ficar com 23,4 periódico. Essa é a minha segunda expressão. Só que eu ainda não passei o período para a parte inteira. Aí eu vou ter que fazer novamente o mesmo procedimento. Como o meu período é formado por um único algarismo, agora novamente eu vou multiplicar os dois membros da expressão novamente por 10. Se fossem dois algarismos, eu iria multiplicar os dois membros da expressão por 100 e assim sucessivamente. Então eu tenho que 10, que só é um algarismo, vezes 10x vai ser igual a 23,4 vezes 10, porque é só um algarismo. Se fosse mais de um algarismo, iria modificar. 10 vezes 10x vai ser igual a 100x. 23,4 vezes 10, não tem problema. Um zero, vou caminhar, lembrando que aqui é periódico, só caminhar a vírgula uma casa para a direita. Então eu tenho 234,4 periódicos. Essa aqui vai ser a minha terceira expressão. E como nós já fizemos no exemplo anterior, eu pego a minha última expressão, aquela em que eu consigo passar o período para a parte inteira, e subtraio da expressão anterior. A expressão anterior agora é a expressão 2. Então eu vou subtrair a terceira menos a expressão 2, que é 10x igual a 23, debaixo de vírgula, não esqueçam, 4 periódico, que é a segunda expressão. Fazendo essa subtração, qual é o objetivo? Eliminar a parte periódica. Eu fico então com 10x, 100x menos 10x é igual a 90x, que é igual a 4 menos 3, 1, 3 menos 2, 1, baixo 2, 211. Resolvendo a nossa equaçãozinha simples do primeiro grau, eu tenho que x é igual a 211, o 90 que está multiplicando passa dividindo. Como novamente eu não posso simplificar, não tem valores que dividam 211 e 90 igualmente, eu tenho que a fração que gera a dízima periódica 2,34 periódico é 211 sobre 90 avos. Então, aqui de uma maneira rápida, expus para vocês algumas situações de como vocês encontram as frações geratrizes de algumas dízimas periódicas. Espero que vocês tenham compreendido e que com essa aula final sobre conjuntos numéricos, sobre esse conjunto numérico, vocês possam assim responder às atividades propostas por vocês. E qualquer coisa, acesse o canal do YouTube, Elian Carlos Rodrigues Cordeiro, deixem suas dúvidas, exponham suas opiniões. E até a próxima. Um grande abraço para o tio Elian. Fui!